quem traz o conteúdo é a Gisele Dal Cortivo, ela é gestora do laboratório da Unimed Litoral, farmacêutica bioquímica, especialização em microbiologia clínica, mestrado em saúde e meio ambiente, biomol e resistência bacteriana, MBA em gestão empresarial, MBA em gestão, inovação e serviços de saúde, e vai falar dos benefícios da utilização do diagnóstico molecular rápido em infecções respiratórias e resistência antimicrobiana. Eu desejo um bom evento para vocês. Seja bem-vinda, Gisele. Você já tem. Bom dia a todos. Que a Bruna já me apresentou, né? Eu vim compartilhar um assunto que é muito interessante para mim hoje. Hoje eu não faço mais bancada, então eu estou na parte de gestão do laboratório, olho para o custo-benefício e eu vim trazer para vocês a implementação, análise de custo, benefício e efetividade relacionada à implementação dos testes moleculares na nossa instituição. Como foi o caminho histórico. Declaro não haver conflitos de interesse na minha apresentação. Só passar? Então, como começou, né? Como que nós levamos isso para a nossa diretoria, né? A gente olhava, no hospital nós temos um desafio, né? Que é sempre olhar para o giro de leito. Então, como o laboratório poderia contribuir nessa questão do giro de leito, de aumentar o giro de leito, né? E quando a gente fala em giro de leito, a gente não fala só na questão econômica, mas também a experiência do paciente, né? Quando a gente se fala em pacientes em isolamento, então o nosso hospital ele se preocupa muito com a experiência do paciente. Quando a gente fala em isolamento, a gente está falando aí do paciente que reduz o tempo de visita, né? E toda aquela história, né? Quando o paciente está isolado. E trazendo um pouco também a nossa forma de fazer gestão, a gente olhou para os nossos, nós temos alguns pilares na nossa forma de fazer gestão, e dois deles que estão bem segregados lá no hospital, é a questão da inovação e olhar para a análise de custo-efetividade, ou seja, né? O gestor olha para o mercado, olha para as oportunidades, pensar de forma disruptiva para trazer novos processos e também olhando essa análise de custo-efetividade. Não só olhando para o laboratório, como é o nosso caso, mas olhando para toda a instituição, né? Olhar o geral. Só um toque, né? E a contribuição do laboratório, então, é olhando para esse desafio do giro de leito, né? Quando nós olhávamos para o tempo de liberação dos principais testes onde o paciente estava em isolamento, que inicialmente eram, né? Clostridium e também os testes de vigilância. Então, quando nós olhávamos para o Clostridium, quando nós utilizávamos a outra metodologia, outros testes, nós tínhamos aí 72 horas para a liberação do resultado final, esse resultado chegar até o médico, né? Enquanto isso, o paciente permanecia em terapia empírica isolado. E quando a gente olhava para os testes de vigilância, né, que todo paciente, provindo de outras instituições, temos o protocolo instituído hoje, né? Nós tínhamos 48 horas para a liberação do resultado. Ou seja, nós tínhamos leitos bloqueados. E quando a gente fala do nosso hospital, 70% é enfermaria. Então, tinha-se o leito principal e os leitos adjacentes também bloqueados. Então, esse era o desafio. E como o laboratório contribuir? Então, a gente pensou, e aí veio a implementação e a oportunidade de colocar na rotina esses testes moleculares para dar agilidade na liberação dos resultados. Então, a análise institucional, ela foi feita não só olhando para o laboratório. Então, olhando para os focos epidemiológicos e também na questão da internação. Então, os setores participantes foram esses, né? Porque quando a gente foi apresentar essa proposta, o laboratório ia ter um incremento de custo de 34%. Então, se olhar só para o laboratório, ficaria inviável. Apesar de nós termos uma redução no prazo de liberação e um aumento na sensibilidade do teste, nós teríamos uma menor rentabilidade comparado com os testes anteriores
e o que a operadora, o plano, nos paga, né? Então, chamamos esse setor de epidemiologia, né, juntamente com os setores de internação. Qual que seria o custo-benefício institucional? Então, a epidemiologia conseguiu mostrar que a questão da antibiótico terapia precoce e adequada fazia diferença no custo, e os setores de internação com a questão de redução do tempo de internação e o tempo de isolamento desse paciente com bloqueio de leitos, ou seja, eu disponibilizaria mais leitos virtuais para a instituição e fazer rodar esse giro de leito. Inicialmente, os exames selecionados foram Clostridium, onde nosso prazo anterior, então, era 72 horas, quando era rápido. A gente levava, em média, aí 4 dias para liberar um resultado. E passamos a olhar para um prazo de 43 minutos. E depois, posteriormente, com a instituição de protocolo interno entre coleta, processamento da amostra e liberação do resultado final, de 1 hora e 30 minutos para o médico ter alguma ação e promover essa liberação do paciente. Quando falamos da pesquisa, detecção de genes de resistência para testes de vigilância, nós começamos a utilizar o MRSA, VAN-A, VAN-B e o CARBA-R. Nós tínhamos aí um prazo de liberação médio de 2 a 3 dias, né? E passamos a ter um protocolo também enxuto, né? 1 hora e 30 a gente conseguia também fazer o manejo. Posteriormente veio o painel viral na nossa rotina, né? Também conseguimos reduzir, o prazo era de 5 dias, em 30 minutos o equipamento está liberando. E também o Covid com a pandemia. Tá? E aí, trazendo um pouco dos resultados desse estudo, tá? Esse estudo durou aí, em média, 14 meses. Foram 651 pacientes nesse estudo, onde 458 resultados eram negativos. E totalizando 1.344 diárias otimizadas. Então, esse estudo nós fizemos com os resultados já obtidos, né? Mas, anteriormente à implementação dos testes, nós ficamos aí uns 8 meses fazendo uma prospecção do que seria ter o equipamento na instituição. E esses são os resultados finais. E a nossa economia institucional, avaliando a questão epidemiológica, né, antibiótico terapia adequada e avaliando também a otimização de leitos, deu, no geral, 2.021.000, olhando para um custo agregado do laboratório de 34%, que isso, em média, estava relativo aí aos R$55 mil. Trazendo especificamente o resultado desse estudo, incluindo a detecção do Clostridium na nossa rotina. Então, nesse estudo tiveram 61 pacientes. Desses 61 pacientes, 56 apresentaram resultados negativos, ou seja, anterior ao teste, nós teríamos aí 56 pacientes bloqueando leitos e utilizando antibiótico terapia, e também 92% desses suspeitos, né, que faz parte do contexto geral, com uma economia só do Clostridium de 381 mil, apesar de, no início do nosso estudo, nós não recebermos pelos testes. Então, no início, nós pagávamos para fazer o exame. E os testes de vigilância, no estudo geral, foram 135 pacientes, onde 78 deram negativos, vieram com resultados negativos, né? Então, 78 leitos não teriam sido utilizados e 54% dos pacientes não precisariam ficar em isolamento naquele momento. A economia gerada, com base na detecção desses micro-organismos multi-R, foi 115 mil. Agora, trazendo um pouco, então, a questão da remuneração desses exames, né? Como eu falei inicialmente, nós não tínhamos uma remuneração, ou seja, a instituição resolveu assumir esse custo, entendendo que o custo-benefício institucional seria maior, né? Então, no início, nós tínhamos 100% desses exames glosados. E aí foi uma construção junto com o nosso setor de faturamento, né?
Toda vez que entrava esse exame, falando de um hospital onde 50% é intercâmbio e 50% é regional. Fazendo o trabalho de entrar em contato com as operadoras, com uma justificativa médica, explicando por que desses testes, né? Qual seria o custo-benefício geral da implementação. Utilizando os códigos de codificação do rol. E aí, o cenário mudou. Hoje, a gente consegue, pelo menos, cobrir o custo dos testes. Então, o nosso percentual de glosa está em 0,47%. Esse dado é do semestre atual, tá? Nós fizemos nesse semestre 846 exames, incluindo os códigos. Deixa eu voltar. Incluindo esses códigos. Aqui não está o COVID, senão o volume seria maior ainda, mas focados no Clostridium, painel viral para doenças respiratórias, e suaves de vigilância, que nós pesquisamos esses três genes. E por todos eles a gente recebe. A remuneração, então, a gente consegue observar que o custo, conseguimos cobrir o custo, né? O único aí que fica no 0 a 0 é o COVID, mas que ele não é utilizado para os pacientes de ambulatório. Focamos só nos pacientes de hospital nesse momento. As considerações finais, então, nós tivemos consideravelmente redução no TAT de liberação dos exames, então hoje a gente não tira mais os testes da nossa instituição e da nossa realidade ali enquanto laboratório. A redução do tratamento empírico, né? Ter essa rota do paciente definida desde a chegada dele no hospital, quando a gente fala dos testes de vigilância. Então, não precisa mais bloquear leitos, por exemplo, de enfermaria no PA. Hoje é direcionado já no setor de internação, porque o teste é muito rápido. E essa economia institucional. Então, quando a gente fala na economia geral, nós contabilizamos desde o material EPI do leito de isolamento, a questão da antibiótico terapia, o lixo, né, produzido numa unidade de isolamento, ela é maior no leito de isolamento, até a questão da COP cantina com os materiais descartáveis. E nós olhamos também para oportunidades posteriores, né? Então, no laboratório hoje, além desses testes citados nesse estudo, nós conseguimos implementar pesquisa de TB no líquor, que a gente também acaba não recebendo o valor do teste, mas entende-se o custo-benefício vale a pena. Outro teste, então, as amostras clínicas também incluímos, então hoje a gente não faz direto só do suave, de vigilância, teste de vigilância e Clostridium, nós também utilizamos de amostras clínicas, né, culturas isoladas, e também, esse é o mais novo, recente, até é um case de sucesso de um colega meu, do Marco Antônio, de Blumenau, então ele apresentou isso no último encontro que estivemos juntos. Então, ele já está colocando lá na instituição dele, que é a detecção de genes de resistência direto das garrafas de hemogultura, das amostras de hemogultura, né? Então, vale-se a pena pesquisar. Hoje a gente não vai receber, então vai ser um trabalho inicial. Vai ser focado nos pacientes que estão em uso prolongado de antibiótico terapia, porém sem melhoras clínicas. Então, a gente vai pesquisar o gene de resistência direto da garrafa. Isso reduz aí pelo menos 1, 2 dias de antibiótico terapia que não está sendo efetiva, né, e direcionar melhor. E vale citar que esse meu colega, hoje eu falo de um laboratório de um hospital próprio, de rede privada, e esse meu colega, ele tem um laboratório terceiro no hospital, e ele consegue a remuneração já veio a aprovação. Então, agora nós vamos começar também nesse caminho. O giro de leito, então, o que melhorou, né? A liberação do leito em tempo real, e aí foi criado todo um protocolo interno, né? Então, não adiantava o laboratório liberar esse resultado com agilidade em 30, 1 hora, né? E nada ser feito. Então, foi criado todo um protocolo, um start. Anteriormente, os leitos eram liberados após os resultados de segunda a sexta, pelo setor de epidemiologia.
Hoje, essa liberação se faz 24 horas, durante todos os dias. O laboratório trata esses resultados, principalmente o negativo, como se fosse um resultado crítico, ou seja, liberou, já entrou em contato, informou o hospitalista para promover toda a cadeia da gestão de leitos. Então, essa foi a melhoria na questão do giro de leito também. E a padronização, né? Todo paciente transferido, hoje a gente consegue preconizar fazer os testes de vigilância também. E para finalizar, o que eu deixo aqui é a questão do envolvimento multidisciplinar, né? Não basta a gente olhar sozinho. Então, o laboratório, ele busca sempre apoio, principalmente da epidemiologia. O nosso infectologista é muito presente nisso, então instiga bastante, né? Para procurar, olhar por inovação. E que, no momento que o laboratório olhou para esse incremento de custo, lá dos 34%, toda análise feita, né, no custo-benefício institucional, com a redução e a promoção de maior giro de leito. Obrigada. Pergunta? A Renata perguntou quais os agentes avaliam o painel viral comentado. A influenza AB e o vírus sincicial. De uma única instituição, 14 meses. Vocês pagaram, isso seria de quantos meses? Foi aproximadamente 1 ano. Isso. Nesse período foi, em média, uns 30% que a gente ficou sem receber. E aí foi aquele trabalho, né? Como nós temos um hospital que 50% é intercâmbio, então nós tínhamos que conversar com várias operadoras, né? Enquanto surgiam os testes. É Unimed particular, nós. Mas quando eu falei intercâmbio, são as outras Unimedes do país, né? Isso. Não, daí a gente tem só os genes, né, específicos, NDM, OXA, né, próprio CARBA, né, então a gente não faz essa distinção específica, daí tem os testes fenotípicos depois. Tá? Gisele, tem mais pergunta aqui no chat. A Mônica, ela quer saber quais outros testes você entende que poderiam ser implementados pensando no custo-benefício, na relação laboratório e hospital? Então, a gente tem esse recente, né, da questão da tuberculose no líquor, né, e os próximos passos nossos aí, que é a questão da pesquisa na hemocultura, né, a princípio nós estamos focando nesses, né. Tem outras questões também, a questão de multi-R, né, se tivessem outros painéis também utilizaríamos na rotina. E o Vinícius perguntou, as operadoras, de forma geral, estão mais abertas a esses novos modelos de custo de efetividade? Eles estão vendo essa aplicação de custo global de forma mais vantajosa nos últimos anos? Sim, no nosso case, sim, né, na nossa região, com certeza. É o case de sucesso nosso, e compartilhando que até esse meu colega Marco Antônio, né, de um hospital, de um laboratório que não pertence ao hospital, e o quanto ele consegue isso também com sucesso. Demora um pouco, mas vai. Obrigada.
Bom, pessoal, bom dia. Eu sou a Beatriz, sou da Cefeide, sou gerente de marketing de produto na Cefeide, mais conhecida como Bia, então fiquem à vontade para me chamar de Bia. Eu queria primeiro agradecer a presença da Gisele, por ela ter topado, vir falar aqui um pouquinho com vocês, e por ter salvado a minha pele, né? Porque se eu chegasse aqui e começasse a falar de produto com vocês às 9 horas da manhã, ia sair todo mundo correndo. Então, a ideia foi exatamente ela trazer a solução, e aí para mostrar para vocês, como muitas pessoas ainda não conhecem a Cefeide, a gente quis trazer uma apresentação também bem curtinha, falando um pouquinho da Cefeide, mostrando quais são os testes que hoje estão disponíveis para fazer esse tipo de avaliação e entender o que a Cefeide pode trazer de solução. Então, eu não sei se aqui vocês já conhecem a Cefeide, o pessoal que está presencial aqui, vocês conhecem? Em geral, a maioria conhece, legal. A Cefeide é uma empresa americana, a sede fica na Califórnia, não somos uma startup, já fomos no passado, hoje a Cefeide é uma empresa global, estamos presentes em mais de 100 países, mais de 60 mil instrumentos instalados no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem em torno de 600 equipamentos espalhados pelo Brasil, a base instalada total. E trabalhamos com aproximadamente um pouco mais de 30 testes diferentes em PCR rápido. E falando um pouquinho sobre a Cefeide, né? A missão da Cefeide, desde que ela foi fundada, lá em 96, que era ainda uma outra tecnologia, antes da linha de Inexpert ser criada, a missão da Cefeide sempre foi encontrar um melhor caminho para o paciente, facilitando o acesso aos testes de diagnóstico molecular, o famoso RT-PCR, que até 3 anos atrás falava em PCR, as pessoas achavam que era só proteína C reativa, né? Então, o RT-PCR é realmente em qualquer local. E quando a gente fala em qualquer local mesmo, e nós vamos mostrar aí alguns exemplos que vocês vão conseguir enxergar que é possível levar o diagnóstico, levar o acesso para próximo do paciente, o que vai trazer muitos ganhos, não só para o paciente, mas como a gente está mostrando hoje, também para o hospital como um todo, e principalmente para apoio à decisão clínica. A Cefeide, algumas informações, alguns números sobre a Cefeide. Então, nós somos um sistema de PCR Sample to Answer mais utilizado. Eu fiquei tentando entender o que é Sample to Answer. Se tiver algum português de Portugal aqui, vocês não estranhem, tá, gente? A tradução, as apresentações são globais, a gente faz a tradução, mas eu fui atrás do Sample to Answer, né? Vamos descobrir o que é isso. E Sample to Answer é um termo que é aplicado a plataformas de diagnóstico molecular, que conseguem trazer a resposta de forma rápida, sem necessidade de estrutura laboratorial, em qualquer lugar onde o paciente necessite. Então, existem alguns produtos que entram nessa categoria de Sample to Answer no mercado, a Cefeide não é a única, mas hoje a Cefeide é a maior base instalada nesse tipo de produto. Então, por isso que a gente tem aí o primeiro sistema, número 1, sistema de PCR Sample to Answer. Não é um termo comum aqui, mas fica aí o aprendizado, eu não sabia, fui me informar para entender o que é. Somos também líder global no fornecimento de Clostridium difficile, de Staphylococcus aureus multiresistente e tuberculose. Temos prêmios de número 1 na experiência do cliente em diagnóstico clínico, e aí, no caso, a experiência do cliente entra todas as vantagens, falando tanto na parte de qualidade, como a parte dos benefícios que o sistema traz. E também temos prêmios número 1 de melhor serviço, melhor desempenho do sistema. Aqui estão todas as fontes, só para embasar aqui o que eu estou falando, pesquisas feitas aí onde a gente recebeu essas premiações. E aí eu vim trazer para vocês um pouquinho quais são os desafios que a gente tem hoje no diagnóstico, né? Estamos aqui falando em âmbito hospitalar. Então, hoje, quando a gente vai falar em diagnóstico, tem um monte de tecnologia. Então, os antígenos, né, os testes rápidos de antígeno, que também ficaram mundialmente famosos, quem é aqui da área já conhecia, mas agora com a pandemia ficaram muito mais conhecidos. A cultura, a tradicional cultura, que é utilizada aí desde sempre, sempre padrão ouro.
O laboratório molecular, que traz muito mais uma grande precisão, mas exige uma certa experiência, um conhecimento do usuário, além de uma estrutura adaptada para isso. E os point of care moleculares. Então, o point of care também é um termo que está se popularizando, imagino que a maioria já conheça, mas para quem não conhece, significa ponto de cuidado, né? Que é você fazer um teste aonde o paciente está, no ponto de cuidado do paciente, para você poder descentralizar, não ter a necessidade de fazer tudo centralizado dentro da estrutura laboratorial. E aí são muitas tecnologias que criam confusão na hora de escolher qual é a melhor tecnologia para utilizar dentro do meu hospital. Agora, falando sobre os pontos de cuidado, né? Então, quais são esses diferentes pontos de cuidado? A gente tem os pontos de cuidado tradicional, que a gente considera que são os laboratórios independentes e os hospitais, que sempre fizeram e sempre vão fazer diagnóstico, e são super importantes, é de fato o pilar do diagnóstico, mas a gente tem também todos esses outros pontos de cuidado, que seriam os consultórios médicos, as clínicas, os estabelecimentos especializados e até o autoteste, que foi recentemente também regulamentado aqui no Brasil. Na verdade, já era regulamentado para HIV, né? Não é tão recente, mas agora a gente também ficou um pouco mais famoso em função do Covid. E quando a gente fala em consultório, clínica, estabelecimentos especializados, a gente também pode pensar em toda a cadeia que envolve um hospital, né? Então, o hospital, em geral, hoje, não é mais só aquela estrutura hospitalar. Ele tem uma unidade de diagnóstico, ele tem uma unidade de terapia, e quando você consegue levar o teste para todas essas unidades, você consegue desafogar aquele excesso de pessoas que vão se deslocar para a unidade principal para poder ser testado. Então, o que a Cepheid traz de solução? A Cepheid, ela entra numa categoria que a gente chama de PCR+. O que é o PCR+? O PCR+ é o que a gente diz que é um pouco mais do que um PCR, né? Que é a reação em cadeia polimerase. É um pouco mais do que o PCR, ele é um nível superior de excelência dentro do PCR. Ele traz a mesma qualidade de resultado, a mesma precisão, é um teste molecular, só que ele te oferece, ele entrega muito mais do que só os resultados. Esse aqui não vai, vamos lá. Esse aqui. Então, alguns pontos importantes que o PCR Plus entrega. Resultados precisos, então, traz confiança para os médicos, para os pacientes, para todos os decisores cadeia de decisores dentro do hospital, CH, enfermagem. A velocidade e eficiência, que fornece as respostas quando elas de fato são necessárias, né? Então, surgiu a dúvida, você consegue testar e ter uma resposta rápida, evitando aquela necessidade de ou mandar o paciente para casa, ou internar e ficar aguardando o resultado, às vezes receber uma antibiótico terapia, que obviamente o médico vai entender que é necessário, porque até que receba o resultado do teste, mas pode ser que quando o resultado do teste, aquela antibiótico terapia não era mais adequada, então é trazer resultado quando realmente ele é necessário. É uma plataforma flexível, então o sistema de Nexpert, que são os equipamentos da Cepheid e o cartucho, ele pode fornecer os resultados na hora que você precisa e de diversos testes diferentes. Então, você não está limitado, você não vai ter um sistema para fazer só vigilância, um sistema para fazer só respiratório, um sistema para fazer só oncologia. Dentro de um mesmo sistema, a gente consegue oferecer diversas soluções, tudo dentro aqui do cartuchinho. A qualidade do teste. A Cepheid é uma empresa que está no mercado há mais de 20 anos, o GeneXpert. Ele foi lançado em 2006, ou 2007, então também já tem um histórico longo, são milhares de estudos científicos que envolvem o produto. É uma empresa que tem um histórico importante de qualidade, não é uma empresa nova nesse mercado. E a simplicidade, é uma solução muito simples, né? Qualquer pessoa com um mínimo de treinamento, ela é possível operar e fazer o teste. Então, como eu estava explicando para vocês, uma plataforma, mais de 30 testes. Por que a gente fala uma plataforma? Não é um único equipamento, tá? A gente tem
esses 4 modelos de equipamento que vocês estão vendo aí na tela. Equipamento para 2, 4, 16 ou até 80 testes, né? O maior também tem a opção de 40. É a mesma plataforma porque ela tem exatamente o mesmo princípio. A única coisa que muda é o tamanho da caixa. E o princípio é de módulos. A gente pode, se tiver interesse em instalar num lugar que a rotina é muito pequena, a gente consegue colocar um menorzinho com um único módulo funcionando. E depois, quando ampliar a testagem, a gente pode colocar um segundo módulo dentro da mesma caixinha. Porque o... Opa! Vamos ver. Será que eu entrei na frente? Aí. A mesma coisa acontece com o de 4 e com o de 16. A gente pode instalar quantos módulos fazem sentido, então isso é muito importante no investimento inicial, né? Às vezes, o custo do investimento inicial, a gente consegue reduzir utilizando um módulo inicialmente e vamos ampliando isso conforme aumenta a rotina e conforme a necessidade. Então, essa única plataforma com mais de 30 testes, ela entrega precisão, velocidade, flexibilidade, qualidade e simplicidade. Aqui a gente volta a falar um pouquinho sobre todos os canais, todas as unidades dentro de um sistema hospitalar, né? Então, o hospital em si, o braço de diagnóstico, o braço de terapia, o ambulatório, cada um dentro da sua especialização, é possível você entregar uma solução da Cefeid que traga um resultado, uma resposta rápida e evita aquele deslocamento do paciente de uma unidade para outra para fazer o teste ou o deslocamento das amostras, que vão acabar atrasando um pouquinho o resultado. Então, qual é o impacto final do PCR Plus dentro de um laboratório e de um hospital? A confiança, né, a precisão, e uma maior cobertura contra variantes. A Cefeid está sempre renovando os testes, ampliando a cobertura contra as variantes. A gente sabe, quando a gente fala em vírus, que eles vão se mutar, e a Cefeid tem essa preocupação, então os lançamentos, os produtos vão sendo renovados sempre que existe indício de possíveis novas mutações, para que a gente tenha uma maior cobertura. Isso proporciona aos médicos confiança nos resultados. O cuidado com o paciente, então o paciente recebe o cuidado apropriado no tempo hábil. E a simplicidade e eficiência, fácil de operar e implantar, e tem uma operação eficaz e melhor gestão dos recursos de saúde. Aqui eu trouxe para vocês o menu de testes. Então, para que vocês tenham uma ideia do que a gente trabalha hoje, falando um pouquinho nessa linha de resistência, a gente tem a parte de rastreio do Staphylococcus multiresistente, as bactérias resistentes à vancomicina, carbapenemases, e tem também o Clostridio difficile, que entra nessa mesma linha. Dentro da parte respiratória, influenza A e B, o vírus respiratório sincicial, o Covid-19, o Strepto A tuberculose e a multiresistência à tuberculose também. O mini painel viral, a gente trabalha hoje com o painel influenza A e B e vírus sincicial respiratório, que a Gisele já comentou, e a gente também tem o painel que inclui o Covid. Então, é um painel que detecta os 4 vírus, o sincicial, o Covid, o influenza A e o influenza B, e aí pode usar de acordo com com a logística e a melhor necessidade, né, para cada hospital. Além disso, a gente trabalha com vírus, né, transmissíveis pelo sangue, então as hepatites A e B, B e C, hepatites B e C, carga viral, e o HIV qualitativo e também carga viral. Dentro de saúde sexual, temos opções para testagem de clamídia, gonorreia, micoplasma genitálium, tricomonas, HPV e Strepto B. Strepto B intraparto no hospital, isso é uma maravilha. Então, se a pessoa chega ali já em trabalho de parto, não fez o teste de Strepto precocemente, esse teste consegue ser feito durante o trabalho de parto, para garantir a segurança do bebê. A oncologia genética, o câncer de bexiga ainda está em registro, mas já em breve também volta. Eu não posso chegar muito perto, gente, pegando o jeito aqui. O câncer de bexiga, a avaliação de biomarcadores do câncer de mama, a monitorização da leucemia mieloide crônica, que é o BCR-ABL, que é um produto que já está super estabelecido no mercado,
e fator 2 e fator 5 para coagulação. Além disso, ainda tem as infecções críticas, que é a detecção do enterovírus, que causa meningite, e o ebola, que a gente não vende aqui, e eu pretendo continuar não vendendo por aqui, tá? Vamos deixar para outras regiões, não tem problema. Então, mesmo cartucho, o mesmo modelo de cartucho, claro, um cartucho para cada teste, mas uma mesma plataforma e uma maior cobertura de doenças. Falando voltando no ponto de flexibilidade, trago alguns números aqui. Então, a gente consegue atender desde um local onde vai fazer um teste por dia, até um local que você vai precisar fazer mais de 1.000 testes por dia. Então, ele vai se adaptar a clínicas, ambulatórios, laboratórios, hospitais, onde você necessitar, e no fluxo que você necessitar, a gente consegue adaptar a plataforma para atender a necessidade. E o mais legal que eu não comentei, acesso aleatório. Entrou um teste, você você alimenta o teste no cartucho, põe o cartucho para rodar, então não tem a necessidade de esperar entrar, precisa entrar 6, 12, 24, 96, não precisa. Você tem uma amostra, você vai colocar uma amostra no módulo 1. Se o teu módulo 2 está disponível, entrou uma segunda amostra, eu posso colocar uma outra amostra no módulo 2. Acesso totalmente aleatório sob demanda. Então, a criação de lotes de amostra ficou no passado, e o mesmo cartucho, em todos os módulos de teste, fornece uma escalabilidade maior. Lembrando que também qualquer teste pode ser rodado no seu cartucho, mesmo que no módulo do lado esteja rodando outro teste. Então, novamente, totalmente flexível. Então, ele traz uma solução para os controles de infecção, um paciente certo, na cama certa, com a medicação certa, uma redução dos riscos de transmissão e surto. Com decisões rápidas, a gente consegue melhorar a gestão dos pacientes da cama, e acho que essa parte é a especialidade da Gisele, ela já dominou isso para vocês. Solução para os pacientes. Então, o paciente pode ser testado em qualquer local onde ele está, pode ser implementado em laboratório central, UTI, ambulatório, sala de emergência, unidade móvel, qualquer lugar você consegue implantar um sistema de Inexpert. E aqui, basicamente, os 3 passos para fazer o teste. Então, o primeiro passo, fazer a coleta, né? Aqui nós estamos dando um exemplo de coleta de swab. Então, faz a coleta no swab, no frasco do reagente, pipeta essa amostra dentro do cartucho, fecha o cartucho, bota dentro do equipamento. É realmente só isso. Tá? Fácil manuseio, curto tempo de realização, e não é necessário conhecimento específico em biologia molecular, o que traz também uma solução para a gestão de pessoas do hospital, que a gente sabe também, e a pandemia mostrou o tamanho do desafio que é você conseguir ter o staff necessário, principalmente no momento de crise. Solução para o médico, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sob demanda. E quando a gente fala rápido, é rápido mesmo. Nós estamos falando aqui em respostas fornecidas em média de 1 hora, mas a gente tem testes que são liberados em 18 minutos. Né? O principal exemplo que a gente pode dar, que é o do momento, que seria o COVID, em torno de 25 minutos você já tem o resultado. É claro que esse resultado varia, porque ele vai liberar o resultado quando ele faz a detecção do vírus, mas não passa de 36 minutos para soltar o resultado, independente de ser positivo ou negativo, 36, 38 minutos. E, por fim, solução para os hospitais, visibilidade de todos os locais. Então, é possível você fazer trabalhar na conectividade desses sistemas para que você consiga fazer o teste lá em uma unidade e ter o resultado aqui na principal. Os resultados podem ser compartilhados através do software C360, que a Cefeid também está implantando para que esses resultados se conversem. Para finalizar, eu queria trazer para vocês um relato de caso, muito similar com o que a Gisele passou, mas eu queria contar para vocês porque também um case de super sucesso. Eu não vou citar o hospital, tá? Mas para que vocês saibam, um hospital privado aqui de São Paulo,
E o objetivo deles era fazer a implementação do painel respiratório de Covid, influenza A e B e vírus sincicial respiratório, seguindo as recomendações do CDC. Então, implantar o painel respiratório nos casos de síndrome gripal que entravam na emergência. Ou seja, todo paciente que entrava com síndrome gripal, o CDC recomenda que você não limite só o teste de Covid, porque às vezes você vai ter um Covid negativo, mas aquele paciente pode estar com uma influenza, um vírus sincicial, e mesmo que seja um paciente que talvez não seja de risco para esses vírus, essa pessoa pode morar com um idoso, pode ter um filho pequeno, então ele volta para casa achando que ele não tem nada, porque o Covid deu negativo, e ele está carregando uma influenza, um vírus sincicial que pode ser fatal para outras pessoas. Então, o objetivo do hospital era fazer essa implementação na emergência, e as etapas que eles tiveram foi criar um protocolo interno para síndrome gripal respiratória, incluir os testes na solicitação médica. Então, dentro desse protocolo, a solicitação médica viria de forma separada, que seria o PCR para o vírus influenza, o PCR para o coronavírus e o PCR para o vírus sincicial respiratório. Isso porque o equipamento, ele libera os 3 resultados. Então, perfeito, não há problema nenhum, você pode fazer essa solicitação separadamente, isso só por uma questão mesmo de reembolso. Para conseguir o reembolso, como a gente ainda tem algumas limitações nesse sentido, o hospital incluiu no protocolo os 3 códigos. O médico, quando tinha síndrome gripal, ele já fazia solicitação pelo sistema, vinham os 3 códigos. O laboratório utilizou o teste o mini painel respiratório, Covid, influenza A, B e vírus sincicial, e liberava também os 3 laudos independentes, e faz o reembolso dos 3 ou de 2 códigos, aí depende muito da negociação de cada hospital, mas você tem aí os códigos para fazer o reembolso dos 3 separadamente. O laudo é separado e existe o reembolso dos 3 códigos. Então, foi um case muito interessante, simples, né? Mas um case de inovação, enquanto eles pensaram como colocar o painel e conseguir reembolsar, receber por esses testes. E, de fato, além das soluções aí que a Gisele já trouxe, que também existem várias, na verdade, mas é exatamente pensar em formas de solucionar algumas questões, atendendo tudo dentro do que da negociação que cada hospital tem com cada operador. E é isso, pessoal. Eu queria agradecer por vocês terem me ouvido um pouquinho, por terem vindo aqui hoje. Meu contato está aí, mas também quem quiser falar comigo, o Tiago, a Pamela também da Cefeid estão aqui com a gente hoje. Fiquem à vontade, um prazer conhecer a todos. Se alguém tiver alguma pergunta também, estou à disposição. Muito obrigada. A gente tem pergunta do chat. A Regiane, ela quer saber quanto tempo para o resultado da hemocultura. A hemocultura é um teste que está sendo padronizado lá pela Unimed, não está dentro do nosso portfólio, eles usam o nosso teste na amostra de hemocultura. Então, eu não sei, Gisele, se você consegue responder. Na verdade, é da hemocultura que dá positiva, né? Então, a gente não precisa mais semear essa cultura em meio tradicional. Nós vamos fazer a detecção direto da garrafa, né? Aí é o tempo de liberação do teste. E aí vai direcionado naqueles pacientes que já estão em uso prolongado de antibiótico terapia e estão sem melhora clínica, né? Então, a gente vai pesquisar se tem algum outro gene aí que não está respondendo a antibiótico terapia direcionada para aquele paciente. E só complementar, está indo em validação, né? Então, a gente pretende implementar logo aí na rotina, igual o nosso colega Marco lá de Blumenau. Obrigada. Em média, o teste em si é em média 1 hora, tá bom? Cada um tem um tempinho específico e aí a gente pode abrir cada um para ela, se ela quiser, mas é em média 1 hora, tem teste de 40 minutos, de 1h20. Para a parte de virologia, a gente, hoje, banco de sangue, é uma ótima pergunta, ele é aplicável, mas eu não lembro de um exemplo de um banco de sangue, porque geralmente depende muito de... A gente não tem toda a lista de banco de sangue, né? Tem só ali a parte do HIV e das hepatites. Então, eu preciso confirmar para você se a gente já tem isso em banco de sangue rodando.
A gente tem em rede rápida do Ministério da Saúde, em LACEN, em laboratório, mas eu não sei te dizer se está em banco de sangue específico, porque a gente não tem o menu completo, então é o principal cliente que a gente tem hoje. Isso. Para liberar a bolsa de sangue. Faz todo sentido. Eu realmente precisaria confirmar para você. Eu acredito que tenha sim, mas não tenho na minha cabeça um exemplo agora para te confirmar, tá bom? Mas eu vou confirmar para você. Beatriz, a Natália perguntou como funciona o apoio da empresa na implementação, manutenção e atualização da plataforma. A Cefeide, ela presta todo esse serviço, tá? A gente tem equipe própria que faz a implementação, acompanha a validação com o hospital, se for o caso, se tiver interesse que a gente acompanha, faz treinamento com os funcionários, e a gente ainda tem uma equipe toda de suporte técnico para quaisquer dúvidas que venham a acontecer após a implementação, durante o uso da máquina. Então, a gente tem todo esse suporte e ela vai poder contar com isso enquanto ela estiver fazendo uso da nossa tecnologia. Aí, tem que entender o formato, mas a equipe existe e está lá para atender todas essas necessidades. A parte de manutenção já é passada no treinamento, são super simples as manutenções, mas toda essa orientação é feita. Pode falar. O equipamento, ele solta o cartucho e aí fica a critério de cada hospital, a forma do descarte, mas o indicado é lixo branco. Para descarte, a gente hoje não faz o reaproveitamento desse cartucho por ser potencialmente infectante. Mas isso também fica muito a critério de cada protocolo de cada hospital de descarte. Vazar? Não. Eu tenho até um cartucho aqui, depois se você quiser ver eu mostro. Ele é totalmente lacrado, então isso não vaza depois, mesmo depois do uso, o líquido, os primers que ficaram lá dentro, que vai ter obviamente um pouco de amostra do paciente, isso não vaza, isso fica lacrado, e aí o descarte pode ser feito no lixo branco. Tá bom? Obrigada, pessoal. Qualquer coisa estamos à disposição.